Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 2 do curso de Excel. A aula de hoje nós vamos trabalhar com elementos matemáticos, ok? Nós vamos trabalhar com operações básicas. Então nós vamos ver desde adição, subtração, divisão, multiplicação, potência, expressões e vamos trabalhar também com uma coisinha que muita gente vai torcer o nariz. Eu sei que o pessoal vai reclamar, mas vamos fazer mesmo assim. Nós vamos trabalhar com a fórmula de Bhaskara, mas só que lembrando, eu vou pegar só a parte do delta para começar a ficar uma coisa mais interessante. Daqui a pouquinho a gente calcula o valor de x, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vamos acessar aqui a aula 2 do Excel e vamos começar. Nós vamos começar então com algumas operações básicas, né, de adição, subtração, multiplicação, divisão e potência também. Então nessa planilha eu já tenho aqui já montada algumas opções que nós vamos trabalhar, ok? Então primeiramente eu vou trabalhar com essa primeira operação aqui da linha 3, que é a operação de adição, né, que é 2 mais 5. Nós podemos fazer de duas maneiras no Excel. A primeira, que é uma fórmula mais fácil, e a segunda, que é a mais correta. Então, vamos trabalhar com a primeira mais fácil. No Excel, toda vez que for feita algum tipo de operação matemática, sempre deve ser iniciado pelo sinal de igual. É a primeira regra. Geralmente, quando nós vamos fazer alguma conta no papel, na calculadora, o igual ele é o último caractere que nós digitamos ou acionamos. No Excel é um pouquinho diferente. Por quê? O Excel precisa saber se o usuário ele quer escrever na planilha ou quer fazer algum tipo de operação matemática na planilha. E a maneira que nós demonstramos a nossa intenção para o Excel é exatamente com o sinal de igual. Toda vez que nós começamos com o sinal de igual, o Excel já entende que vai ser uma operação matemática, não vai ser uma simples digitação. Então vamos lá, colocando o sinal de igual, então é bem simples. Eu vou digitar o número 2, colocar o sinal de mais e o número 5. Apertando Enter, ele me dá o resultado. Ok? 2 mais 5 igual a 7. Perfeito. Aqui embaixo, eu posso fazer a mesma coisa. Sinal de igual, o número 8, o sinal de subtração e o número 4. Ele calcula 4. E por aí vai. Lembrando que na matemática, toda vez que for trabalhado com multiplicação, nós não vamos colocar o x, não. Isso aqui fica errado. A multiplicação ela é demonstrada pelo o sinal do asterisco. Então, toda vez que nós vamos multiplicar, o correto é colocar o sinal do asterisco. Então, 2 vezes 3, ele calcula para mim da maneira correta. Embaixo, 10. Divisão na informática é a barra. Então, 10 dividido por 5. E ele faz para mim aqui o resultado. E também a potência, né, de 2 elevado a 3. A potência ela é representada pelo acento circunflexo, né, o chapéuzinho. Então, é só colocar aqui o acento circunflexo e o número 3. Então, 2 elevado a 3, ele me dá o resultado. Ok, todos os resultados ficaram corretos, todos bateram certinho, mas não é a maneira correta de trabalhar com Excel. O Excel, o correto não é você trabalhar com um número. Apesar de ser um programa matemático, você não tem que se preocupar com o número, você não tem que se preocupar com o resultado. E sim, prestar atenção exatamente no endereço que nós falamos na aula anterior, que o número está. Então, vamos lá. Então, de novo, eu vou fazer da maneira correta. Vou colocar o sinal de igual e vou verificar qual é o endereço que o número 2 está. Eu vejo aqui que o número 2 ele está exatamente na coluna A e foi digitado na linha 3. Ou seja, eu posso digitar A3 e ele vai mostrar para mim. Ou simplesmente eu posso clicar no número 2 e ele vai trazer o endereço da maneira correta. Vou colocar o sinal de mais e vou verificar onde está localizado o número 5, que está exatamente na coluna C, na linha 3. Clicando, ele apresenta para você. Então, ficou da seguinte maneira essa operação. Ficou igual o valor que está no A3 mais o valor que está no C3. Independente desse valor, o Excel vai somar para mim. Vamos ver? Vou apertar Enter. Ele me deu o número 7. Da mesma maneira, sinal de igual, o valor que está no A4 menos o valor que está no C4. Ele me deu o resultado. Aqui embaixo a mesma coisa. Sinal de igual, o valor que está no A5 multiplicado pelo valor que está no C5. Ele me deu o resultado.
aqui embaixo para terminar, igual o valor que está no A6 dividido pelo valor que está no C6. E aqui embaixo, mesma coisa, o valor que está no A7 elevado ao valor que está no C7. E ele me dá o resultado. Com isso, nós vamos criar uma planilha muito mais inteligente, porque o Excel não é para ser utilizado como uma simples calculadora. A partir de agora que eu tenho todas as referências do que eu quero trabalhar, eu posso mudar a digitação. Vamos supor que aqui, no endereço A5, eu digitei errado. Eu falei, opa, não é o número 2 que eu queria digitar, não. É o número 5. Ah, então é só colocar o número 5... ele automaticamente faz a conta para mim. Se eu tivesse feito daquela mesma maneira de digitar os valores, 5 vezes 3, ele ia me dar o valor correto. Mas eu falo, poxa, esqueci que não é 5, é 10. Pronto, você vai ter que digitar tudo de novo. Então, é muito mais fácil você trabalhar com os endereços do que simplesmente os números que estão lá, ok? Então, essas aqui são as operações básicas. Para evoluir um pouquinho mais, eu vou montar aqui uma expressão. E aqui eu coloquei uma cola para poder orientar todo mundo. Lembrando de regrinhas básicas da matemática, tá? Então, aqui nós temos algumas regras. A expressão, primeiramente, você precisa resolver os valores que tem relacionado à potência. Depois disso, você faz a multiplicação e divisão. E, por último, você faz a adição e subtração, ok? Nós vamos pegar esse primeiro cenário primeiro para poder resolver essa proposta aqui do endereço A4, que é esse aqui, ó, 2 mais 3 vezes 5. Nesse caso, como todos os números estão agrupados em uma célula só, não vai ter jeito, eu vou ter que digitar mesmo. Então, vamos lá. Então, sinal de igual, 2 mais 3 vezes 5. E ele dá o resultado para mim. Ou seja, nesse caso aqui, ele fez a conta na ordem que ela está digitada. 2 mais 3 vezes 5, ou seja, 2... Oh, desculpa, acabei me confundindo aqui. Ele fez primeira multiplicação, segunda, a regra que eu acabei de explicar, né? Vamos lá. Então, 3 vezes 5, 15. E somou mais 2 e deu 17. E se eu quisesse fazer o seguinte? Para esse resultado aqui dar 25, como é que eu vou montar? Eu teria que trabalhar colocando parênteses nessa fórmula. Para poder fazer a correção dessa fórmula, não é necessário digitá-la novamente. Basta apertar a tecla de função F2 no seu teclado e ele abre novamente a estrutura da fórmula para você. Então, se eu quiser mudar essa regra aqui que ele fez primeiro ele multiplicou e depois somou, eu vou precisar de colocar parênteses. Então, vou montar um parênteses aqui na adição. E a partir desse momento ele vai somar primeiro e vai multiplicar depois. Então vamos lá. O resultado agora deu 25, ou seja, ele respeita toda a parte da regra de matemática, ou então você pode montar a expressão de acordo com as regras que você precisa. Aqui embaixo nós vamos trabalhar com essa segunda regra, que é primeiro resolver chaves, depois colchetes e depois parênteses. Ou seja, eu tenho aqui alguns valores entre chaves e um valor que entre parênteses que vai ter que ser feito primeiro. Primeiro ele vai fazer a soma e depois ele pode optar por dividir o resultado que der da operação feita entre parênteses ou então multiplicar. Só que o Excel, se nós formos montar dessa maneira que está digitado, vai dar um erro e eu vou apresentar esse erro para vocês saberem resolver. É o mais importante, não é simplesmente decorar, é saber resolver. Então, eu vou montar aqui, lembrando que vai dar errado. Pronto, aí ele já apontou para mim falando que tem um caractere ali que ele não está conseguindo resolver, ele não está entendendo. E se eu clicar em OK, ele vai mostrar o que está acontecendo, tá vendo? Aquele ponto depois do sinal de igual, né, que é o colchete 5, ele não está conseguindo entender. Então, ele vai conversando com você. O Excel é muito mais fácil. Ele não entende colchetes e chaves, e sim só entende parênteses. Então, eu vou substituir o colchetes por outro parênteses. E vou colocar aqui também. O que ele vai fazer?
ele vai começar a trabalhar com os parênteses da borda, ou melhor, desculpa, ele vai começar a trabalhar primeiro com os parênteses ao centro. Primeiro ele vai resolver o parênteses que ele está mostrando de vermelho e depois ele vai passar para o parênteses da borda. E assim você consegue fazer a sua expressão. Ou seja, ele pegou primeiro o valor de 2 mais 5, 2 mais 3, que deu 5, e depois ele optou ou dividir 5 dividido por 5, que dá 1, ou optou de 5 dividido por 3 e deu o resultado. E aqui deu o valor de 3. Né? Então, aqui ele fez dividindo primeiro aqui o valor de 5. Okay? Então, não se esqueçam de o Excel sempre entende somente parênteses. E aqui, para poder terminar, nós temos aqui uma brincadeira da fórmula de Bhaskara, onde o Excel vai fazer isso para você. Acredite, ele faz. Basta você saber pedir, ok? Então, eu vou colocar aqui alguns valores aleatórios, só que dessa vez eu vou trabalhar com um valor negativo também, para poder provar aí que o Excel entende valores não só positivos ou inteiros, mas valores fracionados e valores negativos. Aqui eu vou trabalhar somente com delta. Em algumas aulas nós vamos começar a trabalhar com raiz quadrada para poder completar aqui o cálculo do x. Então, eu vou pegar só o delta por enquanto, ok? E eu vou escrever exatamente o que o meu delta está pedindo, utilizando tudo aquilo que foi passado na planilha das expressões e na planilha das operações básicas. Então, é bem simples. Primeiro, eu começo com o valor de igual, e aqui eu tenho uma potência, que é o meu valor de b elevado a 2. Então, eu vou clicar aqui no valor de b e vou elevá-lo a 2. Menos 4 vezes o valor que está relacionado ao a vezes o valor de c. Pronto. Está feito o meu cálculo do delta. Só apertar Enter e o meu delta é automaticamente calculado. E o bacana disso é que você não tem que esquentar a cabeça mais com contas. Basta que eu manipule as variáveis que o meu resultado muda também. Ou seja, nós criamos, sem querer, ou talvez querendo, uma calculadora de delta. Aqui eu vou mudar e ele continua calculando para mim. Ok? Pessoal, obrigado por ter assistido essa aula também. Lembrando, na semana que vem nós vamos ter mais novidades. Nós vamos trabalhar com funções, ou seja, o Excel vai ficar muito mais bacana. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueça de clicar no botão curtir, compartilhe o vídeo, segue o canal para poder ficar por dentro aí de novidades, ok? Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês. Tchau!